o Josias já até escreveu uma coluna a respeito dessa tretinha aí, entre o Ciro e o Eduardo Bolsonaro. Não sei nem se a gente tem disponível já essa coluna do Josias, falando justamente sobre esse ataque, né? Eu acho, às vezes as pessoas até nos criticam, falam, mas por que você fica dando voz a isso? É para entender um pouco dos bastidores políticos, o que está por trás disso, né? O que está por trás dessa treta da direita que se dá muitas vezes pelas redes sociais. O Josias até escreveu, Eduardo anteviu o futuro do pai. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos, é a coluna aqui do Josias. Vamos lá, Josias, vamos entender o que está por trás disso. O Eduardo Bolsonaro, Fabíola, ele virou um líder da vertente canibal da direita bolsonarista. Existe essa vertente. A direita está mastigando a si mesma. E, em grande medida, o Eduardo é um protagonista desse processo que fez com que a divisão da direita, e há uma clara, uma nítida divisão na direita brasileira, há uma pulverização, já dissemos muitas vezes aqui, há um excesso de cabeças e uma escassez de miolos, né? Muitos candidatos, mas eles não conseguem se organizar. E o Lula está devendo para o Eduardo Bolsonaro um postal agradecendo a contribuição dele e algumas caixas de bombons para esses tecelões do Centrão que estão se engalfinhando e facilitando a vida dele, Lula, na sucessão do ano que vem. Né? E o Eduardo Bolsonaro, eu digo que ele lidera a vertente canibal da direita bolsonarista, porque ele já mastigou todo mundo. Ele já tirou sangue do Tarcísio de Freitas, do Valdemar Costa Neto. Ele esculhambou o próprio pai, ele mastigou o próprio pai. No escurinho do Zap, ele mandou lá uma mensagem que foi capturada no telefone celular do Bolsonaro pela Polícia Federal, uma mensagem que ele mandou o pai, inclusive, se autofornicar. Escangalhou com o próprio pai. Então, ele está se dedicando a isso, porque os seus desejos não estão sendo atendidos pela realidade. Ele tentou de tudo para interferir no processo sobre o complô golpista, mas tudo não quis nada com ele. Agora, o Trump também não quer nada com ele. Né? Então, ele está perdido nos Estados Unidos e deixou de atacar os adversários para se dedicar quase que exclusivamente a mastigar os próprios aliados ou pretensos aliados. E agora ele inclui no seu rol de ataques, ou na sua alça de mira, o Ciro Nogueira, que disse uma verdade, disse, olha, nós estamos aí com os planos para 2026 azeitados, e tudo foi desvirtuado pela ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Realmente, o Eduardo Bolsonaro, com o tarifaço, que ele se apressou, ele correu às redes sociais para colocar as suas digitais no tarifaço do Trump, que agora está sendo negociado aí, o Itamaraty está cuidando da reunião que vai haver entre o Lula e o Trump, e nessa reunião o que se supõe é que esse tarifaço vai ser negociado, o governo brasileiro espera obter exceções, que aí vão deixar o Eduardo Bolsonaro, se isso acontecer, ele vai entrar em parafuso, né? Já está meio zonzo, aí o processo processo de entorpecimento que leva o Eduardo Bolsonaro a sair do prumo, ele vai se acentuar. E nessa briga com o Ciro Nogueira, ele simplesmente acentua o processo de divisão da direita, ataca o Ciro Nogueira por dizer uma obviedade e insinua que o Ciro Nogueira teve um prejuízo grande, porque o objetivo dele era ser vice do Tarcísio. Ele praticamente joga a candidatura do Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto no mar e diz que o prejuízo do Ciro Nogueira, de fato, foi muito grande. Né? E ambos se dizem preocupados com o Brasil, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Ciro Nogueira.
Interessa a ambos, segundo as suas próprias palavras, defender os interesses do Brasil. Se esse é o defensor do Brasil, talvez o país abra mão desses defensores. Talvez o Brasil prefira não ter tanta gente defendendo como fazem o Ciro Nogueira e o Eduardo Bolsonaro, né? Mas é muito impressionante, Fabíola, como o Eduardo Bolsonaro iluminou, jogou refletores sobre essa vertente canibal da direita bolsonarista. E eles não conseguem sair dessa enrascada em que se meteram, né? E contribuem com essa sua desorganização. Ainda outro dia estava o Caiado brigando com o Ciro Nogueira nas redes sociais, insinuando que ele também, em função dessa sua obsessão por virar vice do Tarcísio de Freitas, estava se perdendo, excluindo ele próprio, Caiado, do rol de alternativas presidenciais da direita, né? Então eles estão brigando consigo mesmo, estão tirando sangue da própria direita e facilitam enormemente a tarefa do Lula. O Lula está observando de camarote essa briga da direita. E aqui é só mais um capítulo desse protagonizado por esse líder da vertente canibal da direita bolsonarista.